vídeo de hoje a gente vai fazer um pão de leite tão macio quanto as nuvens. Esse pão é um pão muito delicado que tem vários nuances. Sabe aquele pão que você dá pra visita e diz assim, ó, toma aqui a prova, e a pessoa fica, o que é isso? Não sei o que é isso. Não dá uma parada. É aquele pão que ninguém vai saber distinguir o que é, mas todo mundo vai amar porque é um pão incrível, tá? E esse também vai uma técnica japonesa muito parecida com o Tangzong. Então se você já gostou, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, porque vocês sabem que toda semana tem vídeo novo, tá? Então bora fazer esse pão de leite que é muito, muito bom. Bora lá? Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o tal do Yudame, tá? Yudame é uma técnica asiática muito parecida com o Tangzong, sei lá como vocês chamam, mas ele tem um modo diferente de fazer, tá? No Tangzong a gente cozinha a água com a farinha no fogo, e aí vai virando aquele mingau. No Yudame você coloca uma água fervente sobre um pouquinho de farinha de trigo. E aí você vai ter uma massa bem mais densa, mas também com quase os mesmos propósitos do Tangzong. Fazer com que a massa fique bem fofinha, parecendo uma nuvem e também guarde muita umidade, tá? No final do vídeo eu vou dar algumas informações sobre as diferenças que eu notei entre eles, tá certo? Então a gente vai precisar para essa receita de 150 gramas de Yudame, tá? Para fazer 150 gramas, eu coloquei 100 gramas de farinha em um bolzinho. E aí eu fervi 120 ml de água, tá? Quando a água tá fervendo, naquele pico de ebulição, eu jogo em cima da farinha e eu vou dar uma mexida. Você vai perceber que vai formar uma massa bem grossa, tá? É assim mesmo, não se preocupa. Aí eu coloco num papel filme, num plástico filme, e eu levo pra geladeira. Eles recomendam, os asiáticos recomendam que você guarde o Yudame por 8 horas na geladeira, mas depois use. Mas eu fiz com 8 horas, fiz com 2 horas e deu o mesmo resultado, então não tem tanto problema. O importante é que ele fique geladinho para você usar ele gelado, tá bom? Então pra começar, em um bowl da minha batedeira aqui, ou pode ser na bacia bem grande se você quiser fazer na mão, você vai colocar uma xícara de água, que aqui as minhas xícaras tem 250 ml, vai colocar 1/4 de xícara de creme de leite, o ideal é que seja o fresco, mas aqui eu tô usando de caixinha mesmo, tá? Vou acrescentar 2 colheres de chá de fermento biológico seco, esses pra pão. Vou acrescentar também 60 gramas ou 4 colheres de sopa de açúcar. Tô usando aqui o açúcar cristal, o normalzão mesmo. E aí a gente vai também acrescentar os nuances de sabores, que é isso que dá toda uma tonalidade diferente pro seu pão. Eu vou colocar uma colher de sopa de mel, tá? Mel de abelha comum mesmo, tá? Esse mel que a gente pega das abelhas aqui, que elas fazem as colmeias, a gente tira. E eu vou colocar também 2 colheres de sopa de leite condensado, tá? Esses ingredientes, se vocês repararem, eles estão em pequenas quantidades, mas eles juntos dão uma coisa diferente no seu pão que você não vai saber distinguir, mas é que é um sabor único, bem especial para esse pão, tá certo? Então é importante você seguir a risca. E agora você vai acrescentar o Yudame, tá? Que eu tô usando 150 gramas de Yudame, tá? Daquela receita que eu fiz, eu pesei e aí eu tirei 150 gramas, tá certo? Coloco aqui e agora é hora de misturar. Então vou começar a misturar os ingredientes líquidos aqui. Tô usando o batedor da minha batedeira, o gancho, tá? E aí eu vou acrescentando farinha de trigo aos poucos. Lembrando que essa massa ela pode levar um pouco mais de água ou um pouco mais de farinha, dependendo da farinha de trigo que você está usando, da umidade de onde você tá, enfim, muitos fatores podem fazer com que sua farinha vá mais água, tá? E assim que sua massa ela vira um bloquinho homogêneo, você vai acrescentar o sal. O sal eu não coloco junto com os líquidos, porque o sal ele não se dá muito bem com o fermento, então é melhor mantê-los separados, tá bom? Então, quando eu fui acrescentar o sal, eu vi que a massa estava mais densa e nesse ponto eu acrescentei mais 20 ml de água, totalizando 270 ml de água. E aí é o seguinte, a minha batedeira aqui, ela vai bater por 3, 4 minutos até minha massa ficar um pouco mais homogênea, tá certo? Quando ela ficar mais homogênea, você pode continuar batendo até você atingir o ponto de véu, ou você pode fazer como eu. O que eu faço? Eu bato por 3, 4 minutos, levo minha massa pra geladeira e eu deixo ela descansar por mais ou menos uns 30 minutos. Isso vai fazer com que o glúten ele fique bem mais tranquilo e isso facilite que a nossa massa chegue no ponto de véu mais rápido, tá certo? Quando você tira da geladeira, você já percebe que a massa está bem mais elástica do que quando ela entrou na geladeira, tá certo? E aí eu volto para batedeira essa massa com 60 gramas de manteiga.
E eu deixo isso aqui bater por mais uns 2, 3, 4 minutinhos até a massa ficar bem elástica e bem bonita. Se por acaso você não quiser parar de bater, tudo bem. Você vai bater por uns 5, 6 minutos, vai acrescentar manteiga, vai bater por mais uns 10 minutos até isso aqui atingir o ponto de véu, tá? E aí vai forçar muito mais a sua batedeira. Mas se você tiver uma batedeira muito potente, tá a fim de usar a batedeira de verdade ou até mesmo um muque, então vai na fé. Lembrando que, ó, no muque vai uns 20, 30 minutos, tá? Certo? Demora bastante, tá? Se você não esperar. Por isso que eu acho legal esperar, porque a massa relaxa mais, você não trabalha muito o muque, sua batedeira não cansa muito e todo mundo fica feliz no final. O ponto final da massa, quando ela estiver saindo da batedeira, é o seguinte: você vai conseguir pegar nela, né? Mas ela vai ficar um pouquinho grudenta. Se você puxar assim com os dedos, você vai ver que ela gruda na sua mão, mas se você fizer movimentos ágeis, ela não vai grudar. Então ela tá grudando, mas não tá grudando, sabe? É tipo, sabe adesivo de caderno? É igual a sensação do adesivo de caderno, tá? Que você vai ter com essa massa, tá bom? Aí eu cubro com plástico filme com paninho e levo pra crescer por uns 30 a 40 minutos ou até a sua massa dobrar de tamanho. Assim que ela dobra de tamanho, você já pode usar e fazer as primeiras dobragens, tá certo? Lembrando que a massa ela é muito importante até aqui, mas as dobragens são o que faz com que a massa fique com aquele desfiado. Então, muita atenção aqui nas dobragens, tá certo? Primeira coisa, eu vou tirar minha massa do bowl da batedeira, vou tirar o ar dela e eu vou separar em 6 partes, tá? Aqui vai dar mais ou menos 1,2 kg de massa, 1,150 kg até 1,2 kg. E aí, cada pedaço da massa vai ter que ter mais ou menos 190 gramas. Se você não quiser pesar, não tem problema, é só você ver no olho, mais ou menos 6 pedaços iguais sua massa vai dar. E aí você vai bolear cada pedaço de massa desse. Como faz? Eu pego um pedaço de massa, vou puxando as imperfeições pra cima, como se estivesse fazendo uma peteca, tá? Gruda tudo ali em cima, eu viro de cabeça pra baixo e aí eu vou boleando como se fosse uma bolinha mesmo, um brigadeiro aí, tá certo? E aí você vai ter uma bolinha bem redondinha com a película bem incrível, tá certo? Depois que você tiver boleado essas 6 bolinhas, tá? Você vai cobrir com um paninho ou deixa em cima da bancada, você pode colocar um plástico filme e aí você vai deixar crescer por 30 minutos, tá? Esses tempos são muito importantes para que o glúten ele relaxe, tá certo? Depois disso você vai abrir cada bolinha em formato de retângulo. Se você quiser ser bem específico, eu abri aqui do tamanho de 25 por 15, tá? Os retângulos, mas não precisa medir. Abrir o retângulo e aí você vai dobrar como se fosse o rocambole. Vai repetir esse processo com as 6 bolinhas, que agora são rocambolezinhos, e vai deixar crescer por mais 15 minutos. Gente, eu sei, são vários tempos de dobragem, mas eles são importantes para que sua massa no final fique desfiando, fique fofinha e tão fofinha quanto uma nuvem, tá certo? Depois desses 15 minutos, você vai novamente pegar os seus rocamboles, vai esticar eles aí horizontalmente, tá? E daí você vai bolear novamente, tá certo? Fazendo um outro rocambolezinho, tá? Esse rocambolezinho é o rocambolezinho final e aí você já pode colocar na sua assadeira, tá certo? Daí você vai pegar cada rolinho desse e vai colocar em uma forma. A minha forma tá untada, tá? Passei manteiga e coloquei um papel encerado, tá? É esse papel que a gente chama de papel assar fácil, mas você pode usar um papel manteiga ou até mesmo passar só manteiga e farinha de trigo, tá? Só cuidado que sua forma tem que ser grande. Para vocês terem uma noção, a minha forma aqui de bolo inglês, que é uma forma já bem grande, só coube 4 bolinhas dessas, 4 rolinhos desses, tá? Os outros 2 eu coloquei uma em uma outra forma, porque eles crescem muito, tá? Então cuidado, porque aí se você faz uma forma pequena, vai derramar e daqui a pouco você vai vir, ah, isso já é meu forno por causa do Doug, não sei o quê. E aí você vai deixar crescer, tá? Lembrando que aqui é importante você não deixar crescer muito, porque se você cresce muito, a tendência deles é que eles cresçam, eles assem e depois eles dêem uma leve murchada, tá? Não tem problema se o seu acontecer isso, mas para que não aconteça, deixa crescer até faltar um dedinho para sua forma, ele chegar no topo da sua forma, tá? Aí você pode pincelar eles com ovo ou você não precisa passar ovo, pode levar diretamente no forno sem nada, tá certo? Pode pincelar com manteiga, tem gente que passa café em cima, porque não gosta do ovo. Mas eu acho que com ovo fica muito mais bonito, fica muito mais amarelinho. Aí vai do que você achar melhor pra você, tá? E aí eu levo no forno, tá? Pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 40, 45 minutos, ou até o seu pão ficar bem douradinho, bem bonito, tá? Lembrando que deixa uns 15 minutinhos ele fora do forno pra você desenformar, porque senão ele dá uma murchada.
Eu trouxe aqui um pedaço do pão, gente, porque é muito difícil esse pão sobrar. Tá mais pra experimentar juntamente com vocês. Eu acho lindo porque ele desfia, sabe? Como um pão... Parece um panetone, a textura de um panetone, ó. Ele é um pão muito adocicado. Você sente que ele tem alguma coisa assim de mel, mas você não sente gosto de mel, tá, gente? Mas você sente que tem um nuance, uma coisa que você não consegue explicar. E é mágico, tá? É muito levinho, muito levinho, muito levinho. Ele desmancha na boca. E você pode servir ele com uma geleia, fica muito bom. Com um docinho de leite, com queijinho também fica muito bom. Ele fica muito, muito maravilhoso. Lembrando que, se você quiser fazer essa mesma receita usando o Tangzong, é só você substituir os 150 gramas de Udami por Tangzong, tá? Em alguns artigos científicos, eles recomendam que o Udami seja usado para pães de hambúrguer. Parece que o Udami se dá melhor com pães menorzinhos. Se você gosta de fazer pães maiores, como esse, o ideal seria usar o Tangzong. Mas, gente, sinceramente, todos os dois são muito impactantes, assim. Dão efeitos muito reais e sinceros, mas eu achei que pelo menos nessa receita o Udami ele ficou mais úmido que o Tangzong, sim. Então testem aí, se fizerem me marca lá no Instagram, que lá sou dog.cakes, tá? Faz uma story aí, me marca pra eu ver essa receita maravilhosa que você fez. E se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui e faz tudo o que as pessoas pedem no YouTube. Um beijo, até semana que vem com um vídeo novo, tchau!